O Brasil continua coberto de fumaça. E agora o fogo chegou no Planalto Central. Em Brasília, está batendo a porta das altas autoridades da República. Está chegando no quintal de casa de Sua Excelência, o Presidente da República. Os céus de Brasília estão hoje enegrecidos, escuros. O clima, o cheiro, a temperatura, tudo alterado, em razão das queimadas. As queimadas cresceram no tamanho, os focos de incêndios cresceram, o problema se tornou ainda maior, é um problema de dimensão nacional, não se trata de uma situação pontual, e a ineficiência do governo federal e dos estados federados permanecem do mesmo tamanho. Eu ouso dizer, senhor presidente, que as queimadas estão a revelar algo preocupante. O Brasil não está preparado para enfrentar esse tipo de tragédia que afeta a economia, que afeta a segurança e que afeta a saúde das pessoas. A evidência que temos é de que nós estamos num país de dimensão continental, com as suas florestas, os seus terrenos, os seus biomas dos mais variados, com a vegetação que é absolutamente propícia, suscetível a esse tipo de acontecimento, e a evidência que temos, a revelação que temos, é de um país que se revela incapaz de enfrentar e vencer esse gigante. Tenho críticas ao governo federal, mas essa mesma crítica que faço ao governo federal, eu não posso retirar a responsabilidade dos estados federados. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Obviamente que muito maior é a responsabilidade do governo federal. E aí, eu não vi até agora uma reunião do presidente da República com os governadores. Não vi. Até agora não vi Sua Excelência, o presidente da República, a ministra do Meio Ambiente. Aliás, tem ministra do Meio Ambiente no Brasil? Procura-se Marina Silva. Gostava muito de dar entrevista, de gargantear a pauta ambientalista, gargantear movimentos contra boicote nacional a obras estruturantes importantes para o Brasil, como a 319. E onde está a Marina Silva neste momento? Será que está dando palestra internacional em algum lugar? No momento em que o Brasil mais precisa da ministra do Meio Ambiente, inclusive com a sua influência global, por que a Marina agora não vai lá pedir para o Macron apoio para ele vir combater incêndio aqui? Porque é especialista em gargantear e falar que o Brasil é isso ou aquilo outro? Ou era só na época do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, governos esquerdistas mundo afora olhavam para o Brasil e o Brasil está se ardendo em chamas, acabando em chamas, desmatamento aqui ou acolá. Hoje o desmatamento ampliou em muito, desmatou-se muito mais agora no governo do PT do que lá no do Bolsonaro. O Brasil está ardendo em chamas no governo do PT e o Brasil parece que não tem uma ministra do Meio Ambiente, não tem um presidente preocupado com a situação e que mobiliza nem os seus governadores. O que está acontecendo?
É o básico do básico. Se você tem uma crise de dimensão nacional, vem cá. Ah, não, a crise não chegou lá nos estados do Nordeste, tem uma região que, até pela característica, tá bom, mas esses estados têm lá aparato tecnológico de aviação, defesa civil, que de repente pode fazer uma força-tarefa liderada pelo governo central para ajudar lá o meu estado de Rondônia, para ajudar lá o estado do Mato Grosso, para ajudar lá o estado do Goiás, e agora o Distrito Federal? Vem cá, de quem é a responsabilidade de liderar? Vou chamar o presidente Bolsonaro com a liderança que tem, de repente fazer uma campanha nacional, porque o presidente da República parece dormir em berço esplêndido e não lidera. Eu não estou dizendo aqui que a culpa, assim, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. São omissos, são irresponsáveis, não agem no tempo certo e não tomam as medidas adequadas. Mas eu não sou aqui responsável de dizer a culpa das queimadas é do governo Lula. Óbvio, esse é um problema nacional. Agora, criticaram lá atrás o tempo todo, e agora que estão assentados na cadeira, fazem o quê? Ignoram. Ah, mas medidas estão sendo adotadas aqui, fizeram reunião interministerial, não sei do quê. Chamaram os governadores para conversa? Não, não chamaram. E a mesma crítica eu faço aos governadores. Não sei se lá no Mato Grosso, senadora Martinelli, o governador fez. Em Rondônia, não vi uma reunião do governador com os prefeitos. Chamar os prefeitos, o problema está nas cidades. Chamar os prefeitos, conversar olho no olho. Gente, vamos lá, o que nós podemos fazer de forma conjunta para enfrentar o problema? Não é o problema de um só, é um problema de todos. Ah, mas tem cidades que o fogo não chegou. Não chegou lá, mas a fumaça chegou. Rondônia está com o céu todo coberto de fumaça. Os voos estão comprometidos. As famílias estão sendo internadas com problemas respiratórios. Esse é um problema do Brasil. Esse é o Brasil real. Então eu repito, eu não vi mobilização. Não se reúne, não se discute, não lidera o processo. Governar é isso, governar é tomar decisões, governar é gerenciar, governar é investir, governar é liderar. Não estou dizendo que a culpa é do governador, que a culpa é do presidente, estou dizendo a culpa deles é não tomar iniciativa. É não demonstrar para a sua população que estão cientes da gravidade do problema e que estão empenhados em fazer um enfrentamento e oferecer respostas. Repito, onde estão os arautos defensores do meio ambiente internacional, que gostam tanto de apontar o dedo para o Brasil, e que não vieram ajudar a apagar incêndio até agora? Porque Marina é especialista em dizer que tem solução, enfim, falou tanto de liderança e tal, não estou vendo nenhum movimento, senador Omar. Nenhum movimento. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada, sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro e o sofrimento das pessoas. Então eu concluo essa parte aqui dizendo o seguinte: não dá para aceitarmos o tamanho da tragédia que nós temos hoje no Brasil, sem cobrar das altas autoridades um posicionamento de enfrentamento, porque a crise se agiganta. Eu falei na semana passada, repito hoje, onde estão os artistas, hein? Os artistas da Globo, os internacionais, que faziam campanhas publicitárias pelo o fim dos incêndios, fim dos desmatamentos, sumiram todos, Omar. Sumiram os artistas, não tem campanha. Não tem campanha. Cadê a campanha? Pelo fim das queimadas, pelo fim dessa tragédia toda. Ah, foram amordaçados pelos recursos da Lei Rouanet. Foram amordaçados. Estão silenciados, quietinhos, não falam nada.
A dimensão do fogo agora é simplesmente incomparável. Mas não falam absolutamente nada. E eu concluo, senhor presidente, apenas peço 2 minutos para Vossa Excelência. Vossa Excelência me daria uma parte, senhor? Omar, ouço Vossa Excelência. Veja bem, senhor, nós somos numa região que é muito criticada qualquer tipo de atividade ambiental. E a gente sofre muito com isso, a gente é cerceado de ter algumas vantagens que o resto do Brasil tem. A gente é cerceado de ter uma estrada asfaltada, e agora nós estamos vendo isso no Brasil todo, aqui, né? Hoje de manhã, Brasília, desde ontem, né, se assusta com um incêndio aqui numa floresta que não vai se produzir nada. Então, essa teoria de que está se queimando, está se desmatando para produzir, não é verdadeira. Isso prejudica muito o agronegócio, nós sabemos disso. Prejudica demais o agronegócio, até porque a falta de chuva, e você está perdendo safras. É isso. Nos próximos anos, e isso é ruim para a economia brasileira, isso é ruim para a produção brasileira e para o superávit comercial que o Brasil tem em relação às commodities que ela produz e vende, né, em todos os sentidos. Eu, como todos os brasileiros, viemos com muita preocupação, né, e sempre nos acusaram, né, nós sempre fomos os responsáveis por tudo que acontece de ruim. Se chove muito, a culpa é da Amazônia, se tem seca, a culpa é da Amazônia, se tem isso, é a culpa da Amazônia. Aí vem a França se mete, a Inglaterra se mete, eles emitem mais CO2 do que nós emitimos. Mas esse momento é um momento realmente que eu acho que não tem que ter lado nem direita, nem esquerda, nem centro, nem agronegócio, nem ambientalista. Eu acho o momento de todos nós nos juntarmos para que haja realmente um direcionamento e que a gente possa fazer o combate e a prevenção futura, para que não aconteça outros anos. Porque é muito difícil você hoje prever. Então, a expectativa que Laninha possa trazer chuva, né? Existe a expectativa, segundo os cientistas que estudam essa área, e eu espero realmente, senador Marco Jorge, que seu discurso, ele não é diferente do nosso nesse momento, né? Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Senador, só para complementar o seu discurso, nosso líder. Sob crise, Marina vai a Nova York falar sobre o clima, tá? A ausência da ministra no Brasil ocorrerá em meio ao aumento das queimadas no Brasil. Essas reportagens aqui que estou lendo da Metrópole. O presidente Lula autorizou a viagem da ministra Meio Ambiente a Nova York entre o dia 21 a 27, justamente para participar da Cúpula do Futuro, que vai debater sobre temas como direitos humanos e crise climática. Chega a ser hilário, né? Vai se afastar onde os da questão justamente da responsabilidade de compromisso com o Brasil. Em vez de se realmente se reunir, ontem foi a primeira reunião que foi também destacado, que teve essa reunião com os ministros. Por quê? Porque chegou o fogo em Brasília. E é o que nós estávamos falando, faz mais de meses que o Brasil está pegando fogo e somente a hora que chegou na porta da casa do presidente que começaram a tomar atitude. Muito obrigado, Vossa Excelência. A ministra Marina Silva precisa voltar para o Brasil logo para discutir o futuro do Brasil, porque senão daqui a pouco não tem futuro, o fogo queima tudo, né? Justamente, ela não poderia nem viajar. Não deveria ter ido para começar a conversa. Senhor presidente, eu concluo a minha fala apenas em um minuto, dizendo em relação ao tema do pedido de impeachment protocolado da semana passada, nós propusemos um requerimento pedindo andamento desse processo no âmbito do Senado Federal. Nós já temos
35 senadores que subscreveram esse documento. E esse não é um documento sendo subscrito apenas por quem é da oposição. Um dos vice-líderes do governo aqui no Senado, o senador Cajuru, me ligou e falou: eu quero ser o primeiro a assinar esse documento. E assinou. Mas outros 35 também já assinaram. E ele continua aberto para apoiamento dos senadores. Era apenas o informe que eu gostaria de dar aos senadores, ao passo que nós continuamos escalando a crise. Agora, uma empresa tem ativos não apenas bloqueados, mas retirados para os cofres do governo federal, sem trânsito em julgado da decisão. Imagine se no final a decisão for no sentido contrário. Como é que o governo federal vai arrumar dotação orçamentária para devolver o dinheiro à Starlink? Eu pergunto a vossas excelências que são especialistas em orçamento público. Um dinheiro retirado de uma empresa num processo que era sobre... O governo federal, se o processo for julgado e aquela empresa não puder arcar, porque eu acho que é o que vai acontecer, como é que vai devolver esse dinheiro do orçamento público? Como vai justificar isso no orçamento? Uma coisa é bloquear, gera absurdo por si só. Mas sacar o dinheiro e mandar para o governo federal? Essa é a primeira vez que vejo isso, é algo que só na República Federativa do Brasil acontece dentro do Estado de Direito.